E os chamados lixões? Será que os resíduos sólidos urbanos estão sendo descartados de forma adequada? Quais são os impactos causados pelo lixo que produzimos diariamente? E os perigos da contaminação do lençol freático, que pode interferir na qualidade da água que você está bebendo nesse exato momento? Coleta seletiva, reciclagem, muito mais a partir de agora, junto com meus convidados. Estou recebendo, e é um prazer, recebendo aqui o Mário William Esper, vice-presidente da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Recebo também com muito carinho José Henrique Pila, engenheiro ambiental. Emerson Diego, engenheiro civil, e Clóvis Benvenuto, engenheiro civil e vice-presidente da ABLP, Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública. Meus caros, muito obrigado pela participação de todos vocês, por terem aceito o convite. A TV Alesp agradece, porque é um tema que interessa a todos nós, né? Por isso que você vê, eu já coloquei lá. Lençol freático pode ser contaminado, vai ter uma influência muito grande na água que a gente está bebendo. Nessa água aqui, ó, nessa água aqui que a gente está, ó, bebendo. E aí é complicadíssimo esse problema, que é um problema mundial, não é só do estado de São Paulo, não é só da capital paulista, não é só do nosso país, é mundial. Eu quero conhecer um pouco mais aqui, falar com o senhor Mário William, exatamente para falar sobre o papel, né, da ABNT. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo, querido. Obrigado, Marcos, obrigado pelo convite. A ABNT é uma entidade de normalização do país, é o fórum único de normalização do país, reconhecido pelo governo federal, né, que elabora as normas técnicas. Hoje o acervo da ABNT é cerca de 8.000 normas, né, em todos os setores, na área de comércio, serviço, indústria, enfim, de todas as atividades. E a ABNT, quem demanda as normas é a própria sociedade, quem elabora as normas são comissões de estudos da ABNT, com a participação de toda a sociedade, os interessados, produtores, consumidores, academia, enfim, esse que é assim que se faz uma norma, esse é no mundo todo e no Brasil especificamente pela ABNT. Já vou explorar muito o seu autoconhecimento que eu sei que o senhor tem, o senhor possui. Aqui à minha esquerda o Pila, que é engenheiro ambiental. Pila, eu queria que você fizesse um resumo da tua área, onde você atua, que empresa que você atua, tá, e falasse um pouco dessa tua experiência nessa área tão importante. Obrigado, Bem-vindo. Obrigado pelo convite, poder estar aqui com os colegas aí. Seguinte, eu me formei em 2005, já pela Unicamp, mas atuo desde 2003, quando entrei na faculdade, já na área de limpeza urbana, já na área de resíduos sólidos, tá? Estou há já mais de 10 anos trabalhando no Grupo Solvi, certo? É um grupo brasileiro que atua tanto no Brasil, quanto na Argentina, Peru e Bolívia, certo? E nós temos alguns aterros sanitários e trabalhamos aí nessa militância já há um bom tempo. Eu tive a oportunidade de implantar aterros sanitários, unidades termoelétricas, tanto na Bahia, no Piauí, no Rio Grande do Sul, tá? E é um tema que é extremamente relevante, a gente sempre está discutindo, e todas as dificuldades aí que o setor privado também encontra no momento aí da implantação dessas soluções para a gestão de resíduos sólidos. Com certeza vou explorá-lo também. Emerson Diego, engenheiro civil. Tudo bem, querido? Tudo bem, Marcos. Bem-vindo. Também trabalha no grupo, é isso? Não, eu trabalho em parceria, né? Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Nós que agradecemos, Emerson. Muito obrigado. Para nós é um privilégio poder participar e falar um pouco desse mercado, né? Então, agradeço em nome da Revest, tá? Que é a empresa ao qual eu trabalho, tá? Em parceria também ao pessoal do Grupo Nortene Ingepol, tá? E o que faz a Revest? A Revest atua em parceria com o Grupo Nortene Ingepol, né? Nós somos fabricantes e instaladores de materiais geossintéticos, tá? Para as obras de aterros sanitários. Então, como já citado pelo nosso amigo, toda implantação de aterro tem a utilização do material geossintético, e a gente está sempre em companhia com esse pessoal. Esse produto aí é 100% garantido? 100% garantido, existe inclusive as normas, né, nacionais e internacionais, tanto para material como para instalação. A gente tem a NBR, né, a 16199,
que nos orienta aí a questão de instalação de materiais geossintéticos. Bacana, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Clóvis Benvenuto, engenheiro civil e também o vice-presidente da Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública. Temos muito a falar, hein? Seja bem-vindo, querido. Obrigado, Marcos. Agradeço o convite, a oportunidade que a BLP está aqui presente. Eu sou engenheiro civil, me formei em 74 e trabalhei 26 anos no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Bacana. E foi lá que eu descobri os resíduos sólidos no lixo, quando rompeu o aterro sanitário. Interessante até. E hoje eu milito na área com a Geotec, que eu abri em 97. Eu milito na área que eu chamo de saneamento sólido, né? Porque os saneamentos líquidos já tem um equacionamento bem mais, né, pomposo, né? Tem orçamento, né? Já o saneamento sólido ainda requer um pouco mais de trabalho. E nossa especialidade hoje na Geotec é com exatamente projeto, licenciamento, operação de aterros sanitários. Legal. Bom, eu queria começar exatamente até para que o telespectador que está nos assistindo entenda um pouco mais sobre aterro controlado, aterro sanitário, lixão. Eu confesso que até pouco tempo para mim era tudo a mesma coisa, né? E não é. Então é importante a gente esclarecer o público, né, a população de um modo geral, como é que a gente está caminhando também as principais diferenças. O senhor poderia dizer para nós? Claro. Você tem dois tipos de aterro, o aterro controlado e aterro sanitário. Como diz o colega Emerson, ele fabrica, ele comercializa o produto geossintético, que é aquele que impermeabiliza e dá garantia de qualidade da impermeabilização, não deixando, como você citou, Marcos, a questão da contaminação do lençol freático. Então, esse é o aterro sanitário, o aterro que é uma disposição adequada dos resíduos. E existe o aterro controlado e lixões, que na verdade é a mesma coisa, que são aterros controlados e lixões, que esse sim é de uma forma inadequada. Eu queria lembrar que você mencionou a questão do lençol freático. O Brasil tem a maior reserva de água doce subterrânea do mundo, que é o Aquífero Guarani, que vai de Goiás até Uruguai, Argentina. E nós corremos sérios riscos. Quantos lixões e aterros não controlados existem sobre essa reserva de água doce, que é o líquido mais precioso do mundo? Para você ter uma ideia, na região de Araraquara e Ribeirão Preto já é proibido pelo Ministério Público de perfurar poços, porque o lençol freático está a 70 metros e já estava contaminando, os lixões estavam contaminando já esse lençol freático, que é o Aquífero Guarani. Tá. E a gente tem uma dimensão de números exatos ou existem muitos clandestinos ainda? Não, nós temos que 50% da disposição final dos resíduos sólidos urbanos são aterros sanitários, são adequados. Então nós temos praticamente 50% de inadequação de disposição final. E para você ter um número mais aproximado, para ter uma ideia do volume, nós produzimos cerca de 1 kg, 1,2 kg de lixo por dia por habitante. Como nós somos 200 mil habitantes, então nós temos pelo menos 100 milhões de toneladas de lixo todo dia de forma inadequada como disposição final. E o que é muita coisa, não, Pilar? Porque assim, 100 milhões? 100 milhões de toneladas. E aí, no universo, 100 milhões de toneladas, a gente fica discutindo exatamente, não que não seja importante, é muito importante, o canudinho de plástico sendo substituído pelo canudinho de papel. Só que a questão é muito mais abaixo. Né? Sim, é muito grande. Quando eu falo abaixo da superfície, né? Porque é o que a gente está discutindo. Com certeza. Porque quando nós pegamos aí algumas considerações sobre aterro sanitário, aterro controlado ou lixão, você não tem licença de um aterro controlado. Ou você tem um aterro sanitário, ou você não tem nada, certo? E quando você constrói um aterro sanitário, é um aterro que ele foi construído dentro das melhores técnicas de engenharia, que prevê
os estudos adequados de ambientais, os impactos que isso vai ter, você vai ouvir a sociedade, você vai estudar uma esfera muito grande de interferências para você validar a implantação daquele aterro sanitário, a melhor metodologia, a melhor técnica de engenharia para suprir os impactos que aquilo venha a causar, seja uma geomembrana, camada dupla de impermeabilização. Então, você tem soluções de engenharia para conseguir fazer essa implementação e garantir a qualidade e preservação de todo o meio ambiente que a gente tem. Porque uma coisa é clara, né? Toda atividade vai consumir energia e vai gerar resíduo. Claro. Tá? Então, são umas coisas que a gente estuda e esses resíduos merecem a melhor maneira de tratamento. Você disse, nós discutimos às vezes o canudinho que vai, mas existem algumas outras coisas, por exemplo, a Política Nacional de Resíduos, que muito bem elaborada, começou aqui no estado de São Paulo, previa que os lixões seriam encerrados até 2014. Tá. Poucos conseguiram fazer isso e hoje existe uma movimentação que se prorrogue mais. Então, nós vamos ver, assim, de repente, o que nós podemos fazer? Diminuir o canudinho ou preservar um aquífero Guarani? Porque uma coisa é clara, não sei se os colegas concordam, resíduo vai continuar sendo gerado. Sim, sim. E precisa ser tratado com a seriedade que Eu queria até colocar para vocês, né? Dá para se fazer tudo? Como eu disse, né? O canudinho também é extremamente importante. É muito importante o canudinho. Eu achei muito legal essa lei. E Ponto só que inicial, né, Marcos? é o fio da meada, né? É o fio do lixo. Quer dizer, existem outras coisas também que vêm atrás do canudinho, né? O que o senhor pensa? Eu acho importante isso, né? Pegando o seu canudinho, sem piada. Claro, não. Certo, nós estamos mas falando porque é sério, né? O plástico, na verdade, Sim, é um problema. plástico, Mas você colocar o canudinho de papel também é um problema. Também é um Continua problema. sendo um problema. Na verdade, a diferença é que você, em vez de ter uma DQO, você vai ter uma DBO. Né? E isso também é problemático em termos de... O que quer dizer uma e não quer dizer outra? A DBO, na verdade, é uma deficiência de oxigênio por motivo de, digamos, ações biológicas, né? Parte de carbono, etc. Né? E o DQO, na verdade, em função de coisas mais, digamos, recalcitrantes, né? Como sais, metais e outras coisas dessa forma. Só pegar um parênteses, o papel, ele é menos agressivo? Ele é menos agressivo, né? Mas ele não deixa de ser agressivo. Não deixa de ser, né? Então, na verdade, isso é importante. Eu acho que é importante, como o Pila falou, né? Nós temos que seguir um pouco a hierarquia dos resíduos sólidos definida na Lei 12.305 da Nacional, né? Da Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, que diz o seguinte: a primeira coisa importante é não geração. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos trabalhar. Para que tanta embalagem, né? Não geração, reciclagem, reutilização, tratamentos adequados e, por fim, uma disposição ambientalmente adequada. O que é uma disposição ambientalmente adequada? É aquela que, na verdade, venha a conter o restante ainda da poluição, né, de maneira adequada. Por exemplo, né, usando as membranas, né, impermeabilizantes, né, de geossintéticos que se usa hoje em aterros sanitários. Isso. E tendo, na verdade, o aterro sanitário não é só a geomembrana, né? Ele é um sistema. Ele é todo dia, ele é operado todo dia. Se você virar as costas, ele vira lixão. Então, ele é muito mais que uma obra civil, ele é um sistema de aterramento. Ele é obra e serviço ao mesmo tempo. Então, é importante entender que eu preciso manter, né, o aterro sanitário todo dia. É um serviço que tem que ser feito dentro de um planejamento, de uma obra de engenharia, que é um projeto. Como o Pila falou, é fundamental adequar, né, toda a operação do aterro. Tá. Emerson, eu quero trazer você para a roda aqui, porque você é especialista aí nesses materiais de drenagem, enfim. Como é que estão os nossos aterros? E eu queria que você falasse exatamente, explicasse para a gente poder entender como são produzidos esses materiais, como que é feito esse aterro. E aí eu até brincava, né, na apresentação, mas esses materiais são 100% confiáveis mesmo. Enfim, dentro de uma estrutura, eu queria que você dissertasse sobre isso, por favor. Bom, então, Marcos, veja bem. Materiais geossintéticos são materiais sintéticos, né, que são usados em obras de engenharia, tá? Então, no caso dos aterros sanitários, a gente utiliza bastante geomembrana, tá? A geomembrana de PAD. O
que é o PED? É o polietileno de alta densidade, tá? Então, são materiais que, nesses tipos de obras, são materiais de alta performance. Tá. Então, é um material que ele vai fazer o interface entre o solo e o resíduo, tá? Evitando, assim, a contaminação, tá? Da composição do resíduo. Ele vai gerar o chorume e a propriamente dito o resíduo. Então, ele vai evitar esse contato do resíduo com o solo, tá? Evitando, assim, qualquer tipo de contaminação do terreno, do lençol freático e dos seus afluentes. Então, esses produtos, eles são utilizados como, em termos técnicos, a gente fala para desvio de fluxo, né? No popular seria uma manta de impermeabilização. E a gente tem outros infinitos produtos também que são utilizados na parte da drenagem. Só para a gente entender aqui, vamos tentar desenhar aqui. Então, chega lá um determinado terreno, né? E aí é feito o quê? Um buraco? É uma escavação? Como que é? Essa é a tua área também, né? Vamos lá. Entra nessa roda aí e explica pra gente como é que é feito esses aterros aí. Não é simples assim de chegar e escolher um aterro. Não, claro que é feito um estudo locacional. Claro. Você tem que ver se está dentro de uma APA, se está próximo a uma APP. Tá. Hoje, se você vai entrar com um EIA-RIMA, né, que seria o primeiro... Como é que funciona um licenciamento hoje? Primeira coisa, você vai... apresenta uma manifestação de interesse para o órgão ambiental, ele vai analisar a coerência ou não do que você está falando e vai te dar um termo de referência para que você comece os estudos de onde você vai colocar esse aterro. Você tem o estudo locacional, não pode estar perto de aeroporto, tem que ter distância de corpo hídrico, não é simplesmente um terreno. Tá. Daí, em cima desses terrenos, você apresenta geralmente três opções. E em cima disso você faz toda a avaliação dos impactos que essa atividade vai gerar para aquele local. Tá. Um exemplo aqui que a gente estava discutindo há pouco. Se todo o lixo de São Paulo fosse ter que descer a Regis, Tá. quantas carretas teriam que descer a Regis e subir? Você pode ter um terreno maravilhoso para você colocar um aterro lá embaixo. Só que a estrutura para você chegar com o resíduo até lá embaixo é adequada? Então, isso tudo faz parte de um estudo que você vai avaliar. Dentro disso, você vai definir condição do solo, é impermeável, não é impermeável, o quanto pode ser. Em cima disso, você vai colocando os critérios de energia, de engenharia, para mitigar o impacto que você vai causar e zerar qualquer risco de contaminação que você tenha. Bacana. Não é só um buraco, né, Marcos? Não. É que eu quis simplificar. Então, primeira coisa. Como também Como é não que basta ter já membrana para virar aterro sanitário, né, Emerson? Não, A gente isso sabe mesmo. exatamente isso, de né? maneira nenhuma. Existe todo um controle tecnológico, tem que ser seguido, que o Emerson segue, sabe disso. Né? E, na verdade, o projeto que depois, na verdade, vem depois do estudo ambiental, é que ele define essas coisas com clareza, né? Bacana. Toda a proteção ambiental adequada. Pegando só um gancho do começo um pouco da conversa, e não é só chegar e colocar um aterro sanitário, não é só... Ele parte por ter uma área cercada, controle de acesso, ter que ter balança, ter que ter energia elétrica. Trator operando. Trator operando, estrutura, gente capacitada. Isso tudo é uma coisa que se passa a pensar. É um sistema. E não é o fato... O aterro sanitário sempre vai ser um fim de linha. Tá? Você pode ter outras tecnologias, vamos discutir incineração, compostagem, a própria reciclagem, sempre gera um rejeito. Tá. Esse rejeito... De qualquer maneira, né? De qualquer maneira. Tá. Sempre vai precisar de uma destinação adequada. E vai pro aterro. E vai para um aterro sanitário. Só para esclarecer, né, que de repente tem muita gente que é de fora do estado de São Paulo, fora da capital, de outros estados, né, que você falou da Regis, a Regis Bittencourt é uma importante rodovia que liga São Paulo ao sul do país, né, passando ali por Curitiba, Santa Catarina, enfim, e realmente tem uma ladeira grande, que é para subir a serra. Só que é um tema que, inclusive, nós estávamos discutindo, conversando exatamente sobre o que é mais viável. Queria trazer o senhor exatamente para esse tema aqui. O sanitário está em desuso? Não está? Já é ultrapassado? O que o senhor pensa em relação aos aterros sanitários e até dentro de uma visão macro universal? A tendência, Marcos, a tendência mundial é pela desativação desse sistema de disposição final de resíduos. Na Europa, a partir de 2020, na Comunidade Europeia, vai ser proibido
disponibilizar o resíduo em aterros. A partir de 2020. 2020. Do Já ano aí, que vem. né? Já tá aí. Hoje ainda pode, Tá. mas tem uma taxa de risco ambiental. Sim. Os países da Europa cobram $100 a tonelada. Você quer aterrar, você pode aterrar, mas vai pagar uma taxa ambiental de $100 por tonelada. E a partir de 2020 vai ser proibido. Qual é a tendência mundial que tem-se, principalmente nos países da Europa e mesmo nos países da América do Norte, Canadá e Estados Unidos, é a reciclagem. É muito forte a reciclagem. Enquanto que países como Canadá, Estados Unidos e Europa, você recicla 30% do seu resíduo, aqui nós não chegamos nem a 2%. É muito a coleta pouco. seletiva. É muito pouco. Né? Estou falando da coleta seletiva. Então, é muito pouco. Você sabe, a BNT tem 4 normas sobre aterros. Licenciamento ambiental, projeto, construção, operação. São 4 normas. São 4 normas. Hoje eram 5, uma foi cancelada, mas são 4 normas. E essas normas são da década de 80 e 90. Quer dizer, não houve nenhum interesse, nem dos empresários do aterro, como da sociedade, de modernizar essas normas. E por quê? Normalmente, não entendo, não sabemos por quê, mas as normas são antigas. Tá? Normalmente, uma norma, seguindo padrões internacionais, ela tem prazo de validade de 5 anos. Depois de 5 anos tem que ser revisada, porque sempre tem um avanço tecnológico para ser incluído nas novas normas. Né? Então, as normas do Brasil estão realmente atrasadas, né? São antigas, mas a tendência, a BNT hoje está elaborando uma norma de reaproveitamento de resíduos como fins energéticos, que a Europa se usa muito. Você separa o que é reciclável, recicla, né? Principalmente PET, plásticos, faz a reciclagem, isso dá na Europa em torno de 30%, aqui no Brasil estima-se que cerca de 20% de todo o lixo ele é reciclável. O que não é reciclável, o que é rejeito do reciclável, vira combustível, tanto para energia térmica como para energia elétrica. Né? Furnas, por exemplo, está fazendo um projeto piloto no Lago de Furnas, em Minas Gerais, transformando o resíduo em energia elétrica. O Japão usa muito isso. Né? Então, você tem 20% de resíduos, 30% é o rejeito do resíduo que vira combustível, né? E tem ainda mais 50%, 40%, que aí sim você não tem uma solução para o orgânico, né? Então isso é depositado no aterro. Mas isso poderia também fazer compostagem, né? E virar corretivo agrícola, adubo, né? Isso em alguns lugares, em alguns países é feito. Nós somos um país, né, extenso, com forte foco na agricultura, no agronegócio, que poderia, então, transformar essa compostagem em adubos. Né? Um fato que também é importante é a questão cultural. Né? Infelizmente, nós não temos ainda cultura de a gente segregar o resíduo nas nossas casas, separar o que é reciclável. Não é? No Canadá, por exemplo, você tem 3 tipos de separação. Você já tem lixeira com 3 compartimentos para dentro de casa, né? Que separa esses 3 tipos de resíduos. Né? O outro ponto, outro aspecto importante é o interesse dos empresários em investir, em vez de aterrar, investir no tratamento do resíduo. Né? É uma oportunidade de negócio muito interessante, lucrativa. Nós temos uma estação, já tem algumas iniciativas no Brasil, aqui em Paulínia, Piracicaba, tem uma muito moderna, que é todo o equipamento alemão em Recife, para cerca de 500 mil habitantes, que processa 450 mil toneladas dia, emprega 50, 60 pessoas, quer dizer, gera emprego e renda num ambiente menos perigoso, né, principalmente para a saúde do trabalhador, né, recicla, separa o que é reciclado, vai para a reciclagem, principalmente a questão da PET, dos plásticos, que são resíduos que demoram muito tempo para se degradar. Você veja o pneu cerca de 150 anos para degradar. Né? Então,
esse investimento não é muito alto, tem um retorno relativamente rápido, né? Então há uma tendência no Brasil, hoje já tem essa tendência de os empresários investirem no tratamento do resíduo como business, né? Como um bom negócio, e até porque hoje você tem muita dificuldade de instalar novos aterros, principalmente para distância. Eles podem dizer melhor do que eu, né? O Clóvis pode dizer melhor que eu, que as distâncias são limitantes para o equilíbrio. A logística, né? A logística e a distância, né? São importantes para o equilíbrio econômico, para essa equação econômica. Então, tem um limitador de você transportar o resíduo até o aterro. E hoje, as cidades crescendo, você tem pouca disponibilidade de áreas, né? De terrenos, principalmente para esse aterro. E os licenciamentos ambientais também estão cada vez mais difíceis, mais severos, né? Mais exigentes. Então, todos esses fatores, né, são importantes no investimento, na mudança de cultura do Brasil, de aterrar para um tratamento de resíduos que realmente seja lucrativo e seja ambientalmente adequado. Em vez de se disponibilizar os resíduos em aterros, você está reaproveitamento, como falou, na hierarquia da sustentabilidade da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A primeira coisa é não gerar, a segunda é reduzir. Então, vai até a curva de sustentabilidade, vai até a disposição final, que é a incineração ou disposição final em aterros. Senhores, Marcos, muita informação, hein? Eu acho que tem uma coisa fundamental. Vamos. Na verdade, a gente pegar o modelo dos Estados Unidos ou da Europa, não é verdade. Né? Nós temos que planejar, né? Então nós temos os planos. Qual é o modelo lá? Não, por exemplo, a Europa, eu tenho um dado de 2015 da Europa. Tá. Europa, toda a Europa. Sabe quantos lixões tinha na Europa em 2015? Quantos? 12.627. Em toda a Europa? Toda a Europa. Tá. Claro que o leste europeu, muito forte, mas aquelas duas ilhas da Espanha, famosas pelo turismo, eram detentoras de quase 200. Isso é muito ou é pouco? É bastante. É bastante. Exagerado. Isso pra quer Europa. dizer? Isso quer dizer que o problema é mundial. Sim. Tá, então todo mundo fala que não vai ter aterro na Europa, não é bem assim. Tá. Duvido que em 2020 eles cumpram essa meta. Tá. Primeira coisa. Segunda coisa, Nós eles estamos pagam... falando de lixões, né? Não, eu falei de lixões. Lixões, Eu estou tá. falando... Agora, aterro, que o Mário falou, Sim. isso é impossível. É isso que eu queria saber Isso de vocês. É impossível. Vocês pra são, mim- o que vocês pensam? Está em desuso? Não, vai acabar? Nos Não? Estados Unidos É. tem 50% do resíduo, mais de 50% do resíduo Sim. dos Estados Unidos vai para aterro sanitário. Por quê? Porque eles não queimam nota de $100. Sim. Tá certo? Então eles têm aproveitamento energético, que é baixo, que está caindo, inclusive por quê? Por causa de mercado. Nós tivemos uma missão agora mostrando isso para nós, dos Estados Unidos, aqui na BLP. E a reciclagem, realmente eles têm 30% de reciclagem, é alta. Só que é importante entender, cada povo tem o governo que merece e cada povo também tem a reciclagem que merece. Sim. Né? Então, se você pegar a nossa coleta seletiva hoje, né, eu até levantei um dado aqui, nós temos aqui hoje uma situação em que nós temos 25% é a produtividade da nossa coleta seletiva para reciclagem. Porque nós conseguimos atender, na verdade, tenho aqui um dado importante que eu acho que precisa ser citado, 25% da população já separa seus resíduos. Tá. Considerando que 31% são os recicláveis, que podem ser recicláveis, que vira o reciclado, que é o produto, precisa distinguir muito bem, você tem uma quantidade para serem reciclados, 17 milhões, 17 mil toneladas por dia, tá? Para serem reciclados. Né? E o que acontece? Você só tem 2% em peso reciclado. Tá? A hora que você faz a conta, você chega à conclusão que você está sobrando o reciclado, ou reciclável, né, no aterro sanitário. Então ele é separado e vai para o aterro sanitário. Só que 2% vira o quê? O reciclado, que é o produto acabado. Né? Isso é um problema. Né? Inclusive a coleta seletiva é mais cara, é 3 a 4 vezes mais cara que a coleta indiferenciada normal. Então eu acho importante entender que a tendência mundial é uma tendência mundial, naturalmente. Só que, fundamentalmente, depende de cada povo, de cada país, de cada economia. Cultura. Cultura. Brasil é continental como os Estados Unidos, é por isso que tem tanto aterro.
Ainda não tem tanto, né? Tá certo? Mas nós temos 792 aterros. Levantamento agora de janeiro da BLP. No país. Da Bahia. 792 aterros sanitários. O resto é lixão. Tá? Isso é o que existe hoje. E o que acontece? É fundamental entender que na Europa a realidade deles é totalmente diferente da nossa. Nós estamos continental. Então nós temos dois problemas. Continental, você pode... País continental esconde bem os lixões. E escondeu até hoje. E segundo, tem lugar para fazer aterro sanitário. Bastante. Como os Estados Unidos faz. Tá. Então hoje os Estados Unidos está fazendo aterro sanitário porque é conveniente economicamente. Tá certo? E hoje tem mais. Falamos, bom, aterro sanitário, aterro, vamos aterrar para quando? Hoje já se minera. Mas a mineração do aterro sanitário é possível isso, dentro das condições econômicas adequadas. Então, os Estados Unidos faz, a Europa faz, em alguns países, pegam antigos lixões e remineram o aterro. Então, o aterro, na verdade, ele não é só, digamos, uma vida inútil, como a gente diz quando acaba. Sim, sim. Ele não é inútil. Só o urubu gosta, né? Ele pode ser útil. Não, é passivo. nunca urubu num aterro sanitário. Jamais um aterro. Não, é que de repente Sem urubu. Seria o urubu que queria gostar dos lixões, não do aterro. Assim. Bom, é um papo extremamente interessante. Depois eu quero colocar vocês na rota exatamente para ter essa dimensão de vocês também, mas eu tenho que ir para um rápido intervalo. A gente volta já já, não sai daí. Oi, tô aqui no Café no Parlamento, tomando aquele café fresquinho e preparando um bate-papo com conteúdo, sempre com um deputado aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. O café é bom, a conversa é pra lá de animada, e você também é meu convidado. Vem a biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e faça seu agendamento. Não pode faltar ninguém. Estamos de volta hoje falando sobre aterros sanitários e recebendo convidados especialistas no assunto. Mário William Esper, vice-presidente da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, José Henrique Pila, engenheiro ambiental, Emerson Diego, engenheiro civil, e o Clóvis Benvenuto, além de engenheiro civil, é vice-presidente da Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública. Senhores, eu brinquei, né, no finalzinho do programa, né? Mas eu brinquei não com o aterro sanitário, eu brinquei com os lixões, né? Quer dizer, é só o urubu que gosta de ir nos lixões. Mas é claro que a gente está falando de lixões e especificamente sobre aterros sanitários, que tem todo um cuidado e é por isso que nós estamos discutindo aqui. Pila, como que é desenvolvido, como que é feito, como que é essa engenharia, como que é a logística, como é que as pessoas trabalham, tem todo um cuidado por trás disso nos aterros sanitários. Eu gostaria que você falasse exatamente como que é feito tudo isso. Marcos, claro, existe assim, primeira coisa, Né? um aterro sanitário é uma empresa, Sim. tá? Se for um público, um aterro público também, mas é o seguinte, é um trabalho como qualquer outro, tá? Então, o funcionário chega de manhã, ele bate cartão, ele tem uma atividade a ser desempenhada, ele é remunerado por aquilo e tudo mais. E importante dizer, por exemplo, nos casos dos aterros do Grupo Sovin, nós temos certificação ISO 9000, 14000, a de segurança do trabalho que é 18000. Então, sim, o trabalho é humano. São muitas exigências, são, né? São. Com Quais são relação as ao principais, Pilar? atendimento de todas as legislações trabalhistas, tá? Dentro do que ele está fazendo ali dentro, ele também tem as responsabilidades da atividade dele, porque ele está lidando no dia a dia com um resíduo que, se não for bem tratado, ele pode causar uma contaminação, alguma coisa nesse resíduo.
você conversando aí sobre o urubu, né? É. Sim, o urubu é de tirar o sono, não pode ter, não deve ter, não. E existem medidas de controle para isso, tá? Existem desde a utilização de fogos, alguns equipamentos que a gente chama de espantapássaros. Existem funcionários que têm que garantir o funcionamento desses equipamentos para que não exista o acúmulo, a proliferação, a vinda desses animais para próximo das operações dos aterros sanitários, tá? E é importante dizer que a gente fala assim muito sobre o aterro sanitário, mas dentro de um aterro sanitário existem outras diversas operações que, por exemplo, o aterro ele gera o chorume, né? E gera também o biogás, certo? Tá. E esses colaboradores também precisam de uma determinada capacitação. Quando você tem a decomposição do resíduo ali embaixo, de uma maneira bem tranquila de dizer, pessoal, assim, aquela montanha que tem ali de lixo, dentro daquela montanha está acontecendo várias reações químicas, biológicas, que é onde você vai gerar o chorume, que é uma emissão, e você vai ter o biogás, que é gerado para a atmosfera. Então, você tem que ter um funcionário que esteja capacitado para pega esse biogás, faz a conexão desse biogás. Antigamente, a gente estava muito em alta os créditos de carbono, né, por conta do protocolo de Kyoto. Foi uma onda muito boa, nossos aterros também possuem algumas queimas. E hoje você gera energia também através desse biogás. Economicamente, o biogás, ele é viável. Para a geração de energia, também é pensando numa situação que existem subsídios, tá? Principalmente na distribuição da energia. Tá. E certo? como é que ficamos com o chorume? O chorume, o que acontece? É uma preocupação mundial, né? O chorume hoje... Aliás, o que é o chorume, para a gente saber? O chorume é o líquido que é originado da decomposição do lixo, tá? Acho que todo mundo às vezes deixou ali uma batata na fruteira, apodrecendo, alguma coisa que fica aquele caldo, aquilo é o chorume, tá? Em grandes proporções fica dentro do aterro sanitário. Dentro de um aterro sanitário de resíduos domiciliares, você tem principalmente ali a carga orgânica dele, que é muito alta, tá? É muito mais poluente aí que o esgoto, certo? E você tem, sim, que tratar todos o efluente, todo o teu chorume gerado. E você tem diversas tecnologias para fazer isso. Você pode ir de uma osmose reversa, que trata em água, entrega água com valor agregado, que é uma água deionizada, que você pode utilizar em cadeia, uma água de reuso mais nobre. Você tem etibiológicas de lodos ativados, que você também consegue gerar uma água de reuso. Você pode evaporar, você pode tratar isso através de diversos tratamentos biológicos, como é o caso de um MBR, tá? E isso acontece, pode acontecer tanto internamente, dentro, como eu falei, o aterro sanitário ele está ali recebendo resíduo, mas ele tem a unidade de geração de energia, ele acaba tendo a unidade de tratamento de efluente, tá? E também é comum você ter o tratamento externo desse efluente. Do mesmo jeito que uma indústria gera teu efluente e manda para uma externa para tratar, você pode pegar o teu chorume e mandar para um lugar, desde que devidamente licenciado para a atividade de destinar fora, o teu transporte licenciado e a tua destinação licenciada também. Bacana. Ô, Emerson, alguém quer complementar alguma coisa? Eu gostaria por favor. só lembrar, quando o Pila fala NBR, é a norma brasileira da BNT. Isso, importante. Muito obrigado. Importante. E eu gostaria também de destacar o seguinte, essa questão do urubu é uma questão muito séria, tanto que há uma limitação em termos de distância do aeroporto especificado pela Infraero, que você não pode ter nenhum tipo de aterro próximos de aeroportos. Você sabe que o urubu pode derrubar um avião. Derruba o avião. Então, mesmo que o aterro sanitário é praticamente nula essa presença de urubu, mas a preocupação é muito grande. No licenciamento pelo órgão ambiental é considerado essa exigência da Infraero, né? Isso, até vou pegar um gancho aqui para falar que é uma resolução recente do Ministério da Aeronáutica, tá? Através do Comaer, né? Que para você renovar uma licença de operação, você ter uma licença de operação, você licenciar um aterro, você necessita, sim, de uma anuência do Comaer para que você possa instalar o aterro sanitário naquela região, tá? Existe uma distância mínima, máxima que você pode ter de um aeroporto, depois uma distância intermediária que é passível de anuência ou não, ou veto, tá?
e uma área que já você não precisaria ter essa... Que acima de 20 quilômetros, vamos dizer, você já não precisa ter a anuência. E quantos quilômetros afastado da cidade, do município? Da cidade em si, você não tem. Não Não tem? tem. Na verdade, você tem núcleos urbanos, você tem uma norma, a NBR, que estabelece 500 metros como 500 sendo o metros. mínimo. Tá. Ok. O Emerson, a gente estava falando aqui de cuidados, né? O Pila falou sobre os cuidados dos aterros e tal, e a gente sabe que existem maneiras ambientalmente mais viáveis, né? Que é a reciclagem, a compostagem, a reutilização, redução, enfim. Queria que você falasse sobre a compostagem, porque também tem que ter certos cuidados específicos em relação a isso, né? Sim, Marcos. Olha, não diferente dos aterros, né? A compostagem ela tem também todo um gerenciamento, a parte da engenharia, como o Pila explicou no início, então deve ser um local adequado, é feito diversos estudos antes da implantação dessa compostagem e também deve ser feito o uso de materiais geossintéticos para esse tipo de aterro, né? Então, assim, na compostagem também há impermeabilização com a geomembrana, também há o sistema de captação com os materiais geossintéticos de drenagem, e não diferente do aterro. Agora, respondendo a uma pergunta sua inicial, a segurança em primeiro lugar. Sim. Então, assim, para aplicação de qualquer tipo de geossintético, seja em aterro, seja numa compostagem, num canal de transposição de rio, numa ET, numa ETA... Então, assim, a gente segue também uma norma, tá? É uma NBR também, é 16199, tá? Que é uma norma que, assim, dá uma diretriz para a aplicação desses materiais geossintéticos em aterros e em outras obras de geotecnia também. Bacana. Então, assim, com essa norma, eu consigo garantir, por exemplo, a estanqueidade total, eu consigo garantir que aquela área ela está totalmente, vamos dizer, impermeabilizada e que não vai haver nenhuma contaminação do solo, tá? Pelo resíduo que está ali depositado. Quanto tempo dura isso? A durabilidade de uma geomembrana é indeterminado, tá? Por isso que, como eu comentei no início, é um material de alta performance, então é um material, sim, que ele não tem um prazo determinado. Existem geomembranas de diferentes espessuras para diferentes tipos de aplicações. Então, hoje o mais utilizado aqui é 2 milímetros, tá? Para aterro sanitário. Dependendo do aterro, aí o seu Cláudio vai falar melhor que eu, existem casos de camada dupla, camada tripla, tá? Sendo que entre essas camadas existe uma proteção mecânica com argila, que é a terra, e todo o sistema de monitoramento e drenagem, tá? A gente tem alguns aterros no país aí que tem o monitoramento da manta e que é possível detectar vazamento, sim, e fazer a determinada interferência ali no local para que seja feito o reparo, né? E que evite a contaminação desse solo e por aí vai, né? Lençol freático, afluentes e etc. Você quer complementar? Em cima disso, eu queria até fazer uma outra colocação que me surgiu agora, que como é que ficam esses aterros já depois desativados? Como é que ele é trabalhado, como é que é tratado, enfim? Na verdade eu já citei isso, né? Você tem a vida útil do aterro, Claro. depois a vida que eles chamam de inútil. Sim, sim. Né? Mas na verdade não é tão inútil assim. As áreas podem virar parques. Sim. Né? Por exemplo, Raposo Tavares, aqui no 14,5, nós temos um aterro antigo, que é um parque hoje, né? Aberto, tem toda a parte de recreação para crianças, etc. Não pode construir em cima, mas pelo menos você pode usar o espaço. Claro que depois que ele inertizou. Eventualmente, a última coisa que está em voga hoje, que está se colocando, é aproveitamento energético. Né? Então, basicamente, por exemplo, energia fotovoltaica. Né? Então, são os parques, né, fotovoltaicas exatamente numa área que está sem uso. Né? E até que essa área possa ser, no fundo, digamos, inertizada e até no futuro reminerada. Né? O futuro a Deus pertence. Na verdade, a gente sabe que isso pode acontecer. De qualquer forma, até uma energia eólica se pensa, em alguns lugares, se aplicar, apesar dos problemas de fundação que você tem com o aterro, mas em volta, sem dúvida, você já pode fazer eólica, como hoje nós estamos projetando uma no Piauí, junto no aterro sanitário. De qualquer forma, a única coisa que eu queria colocar em relação à impermeabilização é dizer para o Emerson, né, que infelizmente eu sou mais velho que ele, porque gostaria de ter a idade dele, mas tudo começou com impermeabilizações de argila. Na verdade,
com probabilidades bem baixas que você preparava, muito difícil de obter, material natural, a argila é um recurso natural, e as geomembranas vieram para simplificar e para nos dar mais garantia, de você ter uma proteção quanto à infiltração. Então, é fundamental entender que esses geossintéticos, hoje a gente usa até de vários tipos, exatamente em função da trabalhabilidade, mas ser mais fácil. Qual que é a matéria-prima do geossintético? São polímeros, Depende muito do produto, mas em geral são polímeros. Tá. Como a gente está na Casa do Povo, e é importante a gente destacar, porque realmente alguns deputados, existem a bandeira levantada por cada um deles, e é importante a gente destacar, e eu queria destacar 2 projetos de lei, um do Campos Machado, deputado Campos Machado do PTB, e outro do Caio França do PSB. O do Campos Machado, deputado Campos Machado, é um projeto de lei número 935, a gente estava falando exatamente sobre o chorume, então eu queria pegar esse gancho e falar, que esse projeto de lei ele é o 935 de 2017, que torna aí a obrigatoriedade no controle e tratamento do chorume nos sistemas de disposição final de resíduos e rejeitos. É o que a gente estava tratando, e aí em nível estadual. E o projeto de lei número 1103 de 2017 do deputado Caio França do PSB, que institui a política estadual de crédito para cooperativas e associações especializadas em reciclagem de materiais obtidos no lixo ou em programas de coleta seletiva. Eu queria ainda focar um pouco em relação a essa questão levantada pelos senhores sobre a reciclagem, sobre a coleta seletiva. Acho que isso serve para todos. Qual que é a visão de você? Faltam mais políticas públicas, de fato, realmente, para que a gente tenha... Tudo bem, a gente vai falar, e já foi citado aqui, processo de cultura. Isso realmente é uma questão que a gente tem que ser levantada, tem que ser discutida, mas políticas públicas, faltam muitas políticas públicas, uma conscientização maior em relação a essa questão pelos políticos? Marcos, eu vou fazer um parênteses Claro. aqui, Marcos, que é o seguinte. Às vezes, como técnico, como engenheiro, a gente tem a cabeça um pouco mais cartesiana e a gente, às vezes, tem que olhar como um todo, como é o meio ambiente, certo? Claro. E quando a gente fala aí, no caso do projeto, que fala sobre isenção, recursos e tal, às vezes a gente tem que conseguir assimilar só uma coisa que é o seguinte. Existe uma coisa que é o reciclado, o apelo que você tem para reciclagem, e só que hoje é inerente, você não consegue desatrelar isso, às vezes, do apelo social que tem por trás disso. Tá. Porque você está falando de catadores, você está falando de uma cooperativa, você está falando da informalidade que existe através disso, tá? E às vezes isso não fica muito claro. Porque existe algumas coisas num sentido que, às vezes, uma cooperativa é a maneira que aquele grupo se organizou para fazer o mesmo trabalho que uma empresa pode fazer. E, às vezes, por não ter acesso a isso, acaba não sendo utilizado da melhor maneira. Então, às vezes, é bem antagônico. Você, às vezes, tem que pensar pela solução rápida, prática, eficiente, ou uma que existe um apelo social que você tem que desenvolver e esse limite, às vezes, é muito difícil. Que tem que caminhar junto. Tem que caminhar junto. Não tem como junto. não caminhar não junto. Não tem como, né? E, às vezes, você tem, um lado querendo empurrar para o outro, quando tem que realmente dar as mãos e tentar resolver. Mário, quer falar sobre isso? Eu acho que foi bem lembrado aqui, até pelo Clóvis, essa questão do passivo ambiental. Nós temos um passivo enorme no Brasil, né? Porque praticamente, ainda hoje, a disposição final, mais da metade é inadequada. Então, imagine o que ficou para trás. E ele citou a questão da mineração. Realmente isso já é viável, porque essa disposição antiga, de muitos anos atrás, que não se reciclava, tem muito material nobre, digo, né? Nobre em termos de aproveitamento, tanto energético, matéria-prima e tudo mais. Então, a gente tem que também estar atento, pensar nessa questão de minerar e você faz até tem uma finalidade nobre. Você minera, descontamina essa área, isso pode se transformar para o mercado imobiliário, né? Brasília, por exemplo, tem uma área de lixão
tem um valor fenomenal, espetacular. Só o valor imobiliário paga todo o processo de mineração, descontaminação e ainda dá um lucro bárbaro para o governo, né? Com o valor imobiliário. Então, a gente tem que pensar também nisso, Marcos, pensar como eliminar o passivo que a gente tem, um passivo muito grande, muito grande. E o que tem hoje também, né, que é moderno, é a economia circular. O que é economia circular? É que o rejeito de um setor vira matéria-prima de outro setor. Então você não fica circulando e não tem a disponibilidade de aterrar ou de dar um destino inadequado ambientalmente, né? Então a BNT também está participando da elaboração de uma norma internacional da ISO. A ISO é a BNT do mundo, né? Só perde para a ONU em número de países, são 166 países que participam, que fazem normas que são adotadas no mundo todo. Então, a norma recente agora, que vai ter agora reunião no dia 25, agora, semana que vem, em Paris, vai ser sobre a primeira reunião da elaboração da norma de economia circular, né? E o resíduo doméstico também vai entrar nesse aspecto de economia, ser contemplado com a economia circular. Ele vai virar matéria-prima. E como é que o senhor espera que isso entre de impacto, assim, exatamente, nível mundial? Isso vai ter uma ampla divulgação. Sim. O Brasil está participando através da Confederação Nacional da Indústrias, de outros setores, né, da indústria, do serviço, e isso vai ter realmente um impacto forte, principalmente no Brasil. Tomara. Vai ter, com certeza vai ter. A BNT vai divulgar isso, vai participar, a sociedade, da importância de contemplar o resíduo sólido urbano dentro dessa norma internacional de economia circular. Então, o resíduo nosso de todo dia, ele vai se transformar de novo num outro produto que é reciclado, que não é reciclado, pode transformar em energia elétrica ou térmica, pode transformar em corretivo de solo, em adubo, enfim. Eu acho que é um caminho longo, mas nós vamos chegar lá, porque tem se tomado muita iniciativa, principalmente a iniciativa dos empresários que estão aqui presentes, né, dos empresários da disposição final do resíduo. Isso é uma questão de saneamento. Eu quero lembrar o seguinte: o Fundo de Garantia coloca no seu orçamento todo ano cerca de 9 bilhões a 10 bilhões de reais para financiar com juros baratos a questão de saneamento, que, como já foi dito, o resíduo sólido é também uma questão de saneamento básico, né? Isso o Clóvis colocou muito bem. Isso tem, infelizmente, nem 5% é tomado. Isso está aberto não só para os entes públicos, como para a iniciativa privada. Financiamento com prazo de carência, com juros baratos, isso é dinheiro do trabalhador, que é do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O trabalhador financiando o tratamento adequado de resíduos sólidos urbanos. Ô Clóvis, mas a gente está falando, né, tudo é economicamente viável, né? Da onde vem todo esse dinheiro aí? Quem poderiam ser os grandes investidores nessa trama que é uma trama boa, hein? É uma trama, bom, quer dizer, não é futuro, é hoje, né? Já está acontecendo, né? Eu acredito, a necessidade, né? Eu acredito na eficiência, na eficácia da iniciativa privada, né? Eu acho que esse é o caminho que nós temos que Fica muito trilhar. Pesado tudo isso para o governo, muito por difícil. Estado como um todo, até porque Muito nós conversamos, e aí já foi dito aqui, quer dizer, nós temos taxa de energia, temos taxa de água, você tem um saneamento, mas é reservado realmente para essa questão do lixo, né? Não, hoje nós não temos, não, né? Não. O setor não tem sustentabilidade financeira. Né? Então, hoje, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela prescreve e define que você deve cobrar pelo lixo, ter uma taxa, uma tarifa, né, que deve subsidiar, deve auxiliar, como você paga a sua água pelo que você consome, você vai pagar pelo seu lixo pelo que você consome. Então, Marcos, eu acho que é fundamental entender que nós precisamos pagar pelo aquilo que nós produzimos, que nós consumimos.
né? Então é fundamental, dentro dos aspectos gerais da economia circular, que haja exatamente a condição de você fechar o ciclo, né? Como fechar o ciclo? Quando eu comecei nos aterros sanitários, eu estava no IPT, o pessoal falava, nós vamos trabalhar do berço ao túmulo. Era do berço ao túmulo, né? Então, o Manual do Lixo do IPT 95, que eu fui um dos autores, dizia exatamente isso. O aterro sanitário era o ente fundamental de qualquer plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Depois, de um certo momento, eu aprendi que nós temos que ir para o berço ao berço, né? Ou seja, economia circular, como o Mário falou, né? Do berço ao berço, né? E nós temos ido ainda do berço aos insepultos, lixões, né? Na verdade, esse é o grande problema nosso. Nós temos que terminar com essa fase, né? E antes de começar com maravilhas da natureza, né? Como eu vi agora essa semana, numa reunião que teve na Fiesp, sobre exatamente aproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos, né? E foi apresentada uma solução, uma cidade do interior mineiro, que não vou citar qual é, mas que tenha um sistema de gaseificação do lixo e o seu aproveitamento energético, né? Maravilhoso, é um projeto subsidiado pela própria companhia de energia, etc. Só que tem um problema, né? Isso já está mais de um ano e meio, 2 anos, né? Um processo ainda piloto, estudando, e do lado da onde? Do lado de um lixão da cidade, né? Então, a parte sanitária, a parte ambiental não é cuidada, mas o projeto de primeiro mundo, de gaseificação do lixo, está em gestação, né? E ainda, não concordo, advogam que precisa ter o lixão para suprir, né, a unidade de gaseificação do lixo. Então, isso é um absurdo, é uma vergonha, tá certo, Marcos? Então, para vocês entenderem, nós precisamos dar o passo de eliminação dos lixões, os passivos que o Mário falou, né, os passivos que ele se refere, são os lixões abandonados, que nós temos vários, inclusive na cidade de São Paulo, que eu conheço, todo mundo conhece, né, Pila? E são lugares que precisam ser recuperados inclusive para espaço, né? Esse é o principal ponto. Espaço público, né? Então, a reciclagem ela tem que ser feita, mas pelo ente privado. É só ele que vai poder resolver essa situação, claro, dentro da viabilidade do negócio. É por aí que a coisa vai. Vidro. Como é que você tira uma garrafa de Brasília de vidro? Então, você não tira. Então, ele fica lá, tá certo? Como é que você tira de Manaus uma garrafa de vidro? Mesma coisa. Então, em muitos lugares você não tem a indústria da reciclagem próxima. Então, o presidente da BLP, o João Janese, que nos prestigia muito nesse aspecto, ele fala assim, vamos fazer um aterro, né, num lugar determinado, dedicado para ser armazenado, por exemplo, vidro, do lado de uma futura rodovia, um fluvial, para que ele possa ser movimentado com menor custo e, no futuro, ser reciclado. É uma ideia de aterro dedicado, né, digamos, é guardar para você depois explorar. O programa está terminando. O papo foi extremamente agradável. Queria agradecer a presença de todos vocês, do Pila, do Emerson, do Mário. Clóvis, muito obrigado por tantas informações. Prometo que este será a gente vai voltar com esse tema para a gente poder abordar aí os vidros, plásticos, enfim, outros temas tão importantes para a nossa sociedade, para cada um de nós. Muito obrigado mesmo pelo carinho, muito obrigado pela participação de vocês e espero revê-los num outro programa. Muito obrigado também a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua importante audiência. E se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau.